A partir disso, tentar ter traços, né? A gente consegue construir traços de quem é esse eu. A gente consegue identificar alguns elementos daquilo que é, para você dizer, fala, não, o todo é mais ou menos isso aqui. Você faz uma espécie de um filtro. Então, e aqui existe então um filtro. Esse filtro, o Vygotsky fala que é o nosso pensamento. Esse aqui é o nosso pensamento. E como que ele se materializa? Ele se materializa através da linguagem. Então é através da linguagem que você vai falar quem você é. Né? Através da linguagem você fala aquilo que você pensa, você fala aquilo que você viveu, você fala os conceitos que você tinha. Né? Então é um filtro que passa por aqui. Então a nossa fala ela é altamente seletiva. Né? E aqui a gente começa a ver o porquê que a gente filma, por exemplo, por que a gente filma e por que a gente volta a rever. Porque aquilo que a gente está falando aqui agora, né, ele é só um filtro. Ele é uma, digamos, uma visão que venceu sobre as outras. Eu poderia estar falando outras coisas aqui, mas não. Daqui 5 anos pode estar falando. Nesse momento, exatamente. Nesse momento eu estou falando isso por esse motivo e nessa circunstância aqui. Porque às vezes se não está uma pessoa aqui, ou se tivesse uma outra pessoa aqui, eu poderia estar falando outras coisas, utilizando outras palavras. Então a gente refazer e reviver as coisas que a gente está falando, ela nos ajuda a encontrar mais traços do que realmente está acontecendo, desse eu interno. Então, Isso eu queria entender melhor, porque tem umas coisas que eu não concordo com o Vygotsky, então. Porque aí ele fala de que você, ou tu está falando, não recupera, não consegue ter a totalidade, né? Mas a gente é a totalidade, né? Sim. Só que no momento a gente expressa o que está sendo do interesse, né? Não significa que as outras partes ficaram para trás. Não, mas ele não fala isso. Porque eu estava entendendo isso quando eu Não. estava falando da fragmentação e que nesse momento eu vou expressar uma parte pelo filtro, né? Mas é claro que existe um filtro porque faz uma construção do que é expressar, né? Mas essa construção está unida a tudo, né? Sim, essa é a coisa mais difícil que tem da gente compreender no Vygotsky. Interessante que você trouxe isso porque ajuda a esclarecer. Porque que ele vai dar um exemplo, ele dá um exemplo assim. Ele fala, estudar isso que eu estou falando, entender o que é um instrumento psicológico, e foi com essa era a maior crítica dele. Então, eu falei que ele fez os trabalhos com as crianças, ele foi reconhecido por trabalho com as crianças, mas ele estava em busca de compreender o pensamento, de entender o pensamento. Por que ele queria entender o pensamento? Porque naquela época, no começo do século passado, existiam duas correntes bem distintas dentro da área da psicologia. Ele era um psicólogo, então ele queria entender dentro da... Então, tinha uma corrente da psicologia que trabalhava, digamos, nessa área aqui, que é a chamada a psicologia comportamentalista, que é assim, como se o ser humano ele respondesse aos estímulos que tem, como se o ser humano não tivesse algo interno, né? Que é todo aqueles trabalhos que a gente chama os behavioristas aí, né? E aonde a nossa sociedade hoje está pautada, a grande parte do nosso sistema hoje ele está pautado numa lógica de pensamento comportamentalista. Tudo que é feito assim, não, vamos fazer isso. O marketing, a base do marketing é isso. Né? Você faz tal coisa, né? Usa a cor vermelha que as pessoas que perdem a fome. Faz isso que as pessoas vão fazer aquilo, faz isso que as pessoas vão fazer aquilo. Então, parte só disso. Ele fala, não tem como a gente fazer uma psicologia comportamentalista, porque o humano ele não é só comportamentalista. Por outro lado, tinha uma outra corrente que tentava acessar o inconsciente. Né? Tentava acessar o inconsciente. E ele falava, isso também não é possível, não tem como a gente acessar o todo. Porque a nossa compreensão humana, ela não nos permite acessar o que realmente uma pessoa é, né? Porque uma pessoa ela é algo inexplicável.
O que a gente pode construir é algumas coisas, a gente precisa construir uma ferramenta, e é aí que vem a gênese do primeiro elemento, o primeiro instrumento que ele nos permite. Uma primeira análise, né, uma unidade de análise para ver isso que o Vygotsky cria, que é, a gente não pode ser nem só comportamentalista, mas a gente também não tem como acessar o todo. A gente não tem acesso a tudo o que é o ser humano, ou uma pessoa, né? Então a gente precisa criar um instrumento para poder acessar isso. Ele dá o exemplo de um termômetro. Ele fala assim, como que a gente mede a temperatura, né? Vou falar para uma outra pessoa qual é a temperatura que está aqui. Então a temperatura ela é muito subjetiva, né? Você pode falar, tá frio, algumas pessoas está frio, ó, o Guga está colocando um casaco lá, está com frio, eu estou com calor. Então a temperatura é algo. Agora você cria um instrumento, um termômetro. Então um termômetro é algo que varia ali, então a gente cria uma representação a partir dele e ele vai mediar essa nossa compreensão do que é a temperatura. Então ele é um instrumento que nos permite entender em partes o que é o tempo. Então ele falou, a gente precisa criar um instrumento que media a nossa compreensão do que é o pensamento, da forma como ele funciona. Então, separar uma coisa da outra, então a gente precisa de algo que nos permita entender um e permita entender o outro. Então, você estava falando, né, se separar os dois, se a gente fragmentar para tentar entender o que está acontecendo, a gente vai ter um problema. Então, por isso que é um sistema, e a gente sempre fala aqui do sistema de atividade. No sistema, o que é? Um sistema é algo complexo. Daí ele dá um outro exemplo, ele fala assim, entender isso que eu estou criando, tentando separar os elementos que eu estou colocando, é a mesma coisa que uma pessoa que queira saber, um pesquisador que queira saber o porquê que a água apaga o fogo, vamos dar esse exemplo, né? Um outro exemplo que ele usa. O cara ele quer saber o porquê que a água apaga o fogo. Daí ele chega na água e ele descobre que a água tem uma molécula, né, H2O. Daí ele pega essa molécula, vamos separar para entender o que é. Então ele vai separar o hidrogênio e separa o oxigênio. Daí ele vai chegar aqui à conclusão, ele vai chegar à conclusão de que o hidrogênio é combustível e que o oxigênio alimenta o fogo, né? Então, se você separar os dois, você vai chegar à conclusão de que você não consegue explicar o porquê que a água apaga o fogo, porque cada coisa é uma coisa, né? E os dois alimentam o fogo, né? Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então você tem que entender a água, o hidrogênio o hidrogênio e o oxigênio como sendo um sistema, como sendo os dois juntos. Então a gente não pode separar o filtro disso daqui, que é isso que você está falando. Não tem como a gente separar o que está sendo falado agora, para nós estudarmos o que está sendo falado agora, daquilo que a pessoa realmente é. Né? Então aí a gente começa também a entrar no campo do porquê, uma explicação do porquê que é feito todas essas sessões do laboratório de mudança, por exemplo. Porque a gente tenta fazer, a gente faz uma série de provocações, uma sequência lógica de provocações que são feitas para a gente poder tentar acessar todo esse ser que a gente é no momento da execução de uma atividade. Reflexões profundas aí. Não é fácil entender isso aqui. É difícil tentar explicar isso. É Tem A Miséria do Mundo, que escreveu ele, né? O Vygotsky. A Miséria do Mundo. Miséria do Mundo? Uhum. Que escreveu? Não sei, não conheço. Ele escreveu que a gente está vendo na educação do campo pela questão da pesquisa mesmo, né? Para a ética na pesquisa, ele fala. Aí fala dos tipos de pesquisa também, e da educação, né? É bem interessante. Eu acho que isso que a gente estava falando um pouquinho antes da relação de se é participativo ou não, se aqueles que tiveram uma ideia, se essa ideia ela é participativa ou não, não tem como, existem exceções, mas
Não vai ser as ideias vindo de todos ao mesmo tempo, não é isso que representa uma gestão participativa. O que representa é ter uma ideia e construir mecanismos de que ela passe por todos, né? E de que se decida isso de uma forma participativa, se reconstrua, mas justamente não tem como a gente que nem querer organizar com 30 pessoas na reunião, mas talvez a proposta seja a gente conseguir construir algo e conseguir criar mecanismos com que as pessoas entendam e a gente valorizar cada opinião, né? Daí ter essa ética dessas pessoas que vão construir junto com o coletivo esse processo de mediação, né? Tem um outro conceito aqui que daí dá para colocar, que que ele chama da zona de desenvolvimento proximal. Então, o que isso quer dizer? O que é esse... Não vai perder, você não vai? Deu mal. Essas sequências de provocações seriam como tópicos de reflexão para as pessoas? Como que seria essa sequência? A sequência é mais ou menos assim. A gente parte daquilo que está acontecendo agora, das dificuldades que a gente tem agora, e a gente tenta aprofundar elas, porque aquilo que está acontecendo, aquilo que a gente está vendo nesse momento, né, na maioria das vezes, nem sempre mas na maioria das vezes, ela tem uma origem distinta daquela que realmente está acontecendo. Ela tem algum outro problema muito mais profundo, de algo mais amplo que está gerando problema. Então, se a gente ataca só os problemas cotidianos, digamos, a gente está enxugando gelo, na verdade. A gente não está conseguindo chegar até o problema-chave. Então, a gente tenta, em certa medida, estressar esses problemas para que a gente consiga compreender o que está por trás e tentar criar uma nova forma de fazer. Mas ainda faltam outros elementos aqui para a gente explicar isso um pouco melhor. Eu ia falar a gente falou da criatividade, da construção participativa, né? Então, um dos princípios que a gente tem é assim. Então você nasce sem experiência nenhuma. E você vai, a Meisli já está escutando o Vygotsky, já está na barriga, ela já está tendo as primeiras experiências da vida dela. Fecundou lá já começa, a partir do que a mãe é, do que ele faz. Então ela vai criando todo o histórico. Então você vai acumulando experiências. Depois que nasce, então é um turbilhão de coisas, né? Na barriga ela ainda está protegida ali, mas ela sofre influência, a gente sabe que sofre. Né? E então vai passando o tempo, você vai acumulando experiência. Esse eu interior aqui, ele vai crescendo. Vai crescendo. Então, o que o Vygotsky fala? Que entre esses... aqui em volta existe um mundo de coisas. Em volta do que você é. Existe um milhão de coisas acontecendo. Então, não adianta eu chegar com uma coisa disso aqui, que está aqui, porque isso não faz parte de você. Um conhecimento, uma experiência. Isso não faz parte de você. É uma coisa que você não consegue entender, né? Por exemplo, uma outra língua, né? A gente vê uma outra pessoa falando uma outra língua que a gente não conhece, né? Tipo, a gente não entende, a gente não consegue se comunicar. A gente não entende, porque aquilo lá não faz parte de você, é uma outra coisa. Mas você pode chegar lá. E como que se dá isso? Ele fala a partir da zona de desenvolvimento proximal. Então, digamos aqui próximo, ao que você é hoje, existe um campo. Vamos colocar assim, existe um campo de coisas que você não sabe muito bem, mas você já tem um conhecimento, né? Alguns conceitos, algumas coisas que você sabe o que é e você fica ali, né? Pô, mas como é que eu uso isso? Como é que eu aplico isso? Até que chega um momento em que, eureka, né?
Tava na borda, veio pra dentro. É aquela eureka, aquele momento em que você incorpora aquilo e aquilo passa a fazer parte de você. Você fala, puta, aquilo fez sentido. Então, a partir do momento que isso acontece, você teve um desenvolvimento aqui. Você, digamos, a tua rodinha que cresceu mais, você é uma pessoa um pouquinho mais. Né? Então você sempre está nesse limite daquilo que você é hoje e daquilo que você pode ser. E daí ele fala daquilo que você pode ser com a ajuda do outro. Né? Porque geralmente esse aprendizado a gente se faz com outras pessoas, na relação com outras pessoas. E aqui a gente tem fundamento para explicar uma série de coisas. Né? Por exemplo, explicar a própria... isso ajuda a falar, por exemplo, do que o Paulo Freire falou durante a vida inteira dele. Né? Que aprendemos... Ninguém aprende sozinho, ninguém ensina ninguém, né? Aprendemos um com os outros mediados pelo mundo, né? Então, um com o outro aqui, a gente vai expandindo o nosso próprio ser, esse eu interno. Então, a criatividade, assim, ela, a partir dessa perspectiva, ela não é algo que vem do além, não é uma coisa que vem do nada, mas é uma coisa que já estava por ali, e de repente ela se materializa. Às vezes a gente nem é consciente dela, às vezes é uma experiência que a gente teve, né? Sei lá, quando criança, às vezes você viu lá, você vivenciou uma determinada situação quando era criança e aquilo o teu filtro não consegue acessar, mas ela está lá. De repente aquilo faz sentido para você e você passa a usar você passa a utilizar aquele conceito. Então, o que a gente tenta fazer com o laboratório de mudança? Começar a identificar quem é esse. Aqui a gente daí já não está falando mais de um indivíduo, mas a gente está falando de um coletivo. Qual é esse interno desse coletivo? Qual é a compreensão que esse coletivo tem? Então a gente vem, meu papel aqui, né, o nosso papel aqui, ele seria, digamos, atuar nessa borda, de começar a partir do laboratório, a partir de algumas ferramentas, tentar identificar o que está na borda desse grupo. Né? O que pode se tornar um novo conceito para dentro desse grupo. Tá claro aí? Mais ou menos, tranquilo? A gente aplicando aqui aquilo que eu estava falando, né? Um especialista, o que ele faz? Né? O especialista ele vem aqui na borda, e daí ele começa a falar assim, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, até que na pressão você faz uma expansão desse para cá. Porque ela pode ser feita assim também, né? Você pode expandir pela força, né? Você vai batendo ali na pessoa até... Ou não, né? O que geralmente acontece, né? Acontece que você vem e põe uma determinada forma de fazer. Vamos pegar o tema da comercialização que a gente trabalhou durante muito tempo. Né? Então, a gente criou uma forma de fazer uma comercialização. Então, a gente poderia vir aqui e falar, não, a comercialização tem que ser feita assim, tem que ser feita assim, tem que ser feita assim. Então, ela foi feita de uma forma durante um tempo em que a gente estava aprendendo, mas a gente se afasta, ela volta a ser feita do jeito que a pessoa fazia antes. Né? Não foi um pouco isso que aconteceu aí, né? A gente se retira um pouco, a forma de funcionamento, ele volta àquilo que ele era antes. Então, o que a gente pretende, o que a gente busca fazer com o laboratório de mudança é fazer uma mudança que ela seja significativa para as pessoas, para que ela não retrocessa, que ela se desenvolva, que ela expanda. A gente estava falando de expandir um conceito no último encontro lá. Eu expandi um conceito justamente esse. A gente cria uma nova forma de fazer que ele não vai voltar ao que era antes, ele expandiu. E isso, claro, ele vai enfrentar um outro desafio. Depois que ele expandir, você vai ter condições, conforme você vai expandindo, você vai tendo condições de acessar outros que você não acessava antes. Um pouco essa é a lógica. Alguns dos conceitos aí, né? Depois a gente aprofunda bem mais em relação a essa expansão, o que é. Tem uma série de outros elementos aí, mas daí a gente aprofunda demais. Acho que uma compreensão mais, o nosso tempo também já está
Pode falar. tentar fazer uma analogia. O laboratório de mudança já está acontecendo, né? Faz tempo. Né? Só que ele não tinha esse nome, não tinha a metodologia, não sabia de ninguém da Finlândia. Mas o processo que a gente está se propondo a analisar e esse mecanismo, ele já acontece, né? Sim. Porque né, assim, a gente tinha uma comunidade que não tinha nenhum coletivo de trabalho e ninguém fazia agrofloresta. Daí vem umas pessoas de fora e começam os especialistas lá, né? Ou eu acho que no caso a abordagem da Coopera Floresta é um pouco mais pro lado do laboratório da mudança do que o do especialista, né? Porque eles têm uma prática que eles fazem em agrofloresta, né? Então eles vêm propor uma ideia que eles são, né? Que eu acho que tudo isso que, né, a maior parte do que está sendo falado, assim, eu sintetizaria em ser, fazer e falar, né? A gente é enquanto faz e faz para se tornar, né? E daí depois a gente começa a falar sobre o que a gente faz, né? Como vocês estão estudando a teoria da atividade, o laboratório de mudanças e o Vygotsky. Tem todo um processo entre vocês lerem sobre isso, entre discutir sobre isso entre vocês, né? Entre nós aqui agora, e daí vai ter esse salto aqui, que tu vai conseguir se apropriar da teoria do Vygotsky, de toda essa teoria, a partir do momento que você conseguir colocar ela em prática. Por enquanto a gente ainda está demorando um pouco e tal, porque tu tá aprendendo ainda, tá fazendo as primeiras vezes, né? Então você ainda não é, digamos, o cara do laboratório da mudança, né? Tu tá expandindo o meu conceito. Tá se tornando para conseguir trabalhar isso com comunidades, com outras pessoas, né? Assim como acontecia aqui, né? No meu caso, eu vim da cidade e não era agrofloresteiro nem agricultor, né? Só que eu lia sobre agroecologia, sobre agrofloresta, sobre permacultura e queria ser, né? Mas daí eu cheguei na terra, tinha um facão, tinha enxada, mas ainda não era também, né? Precisava lidar com outros agricultores para aprender a ser, né? E daí, na lida com outro agricultor, tu aprende a ser agricultor, mas não aprende a ser agrofloresteiro, né? Daí tem que vir um outro agrofloresteiro para tu lidar com ele, aprender junto, fazer, falar sobre aquilo, falar, fazer de novo, e daí acho que agora, não sei, eu me reconheço como agrofloresteiro, deve fazer um ano, sei lá, ou até menos, talvez, assim, né? Então a gente dá para enxergar, criar uma teoria, a gente pode mudar o nome, mas esse motorzinho do desenvolvimento das pessoas está sempre acontecendo e a gente pode analisar qualquer atividade com esse óculos. Você vai falar que esse aqui que eu coloquei aqui, isso não é o laboratório de mudança. A gente não fez laboratório de mudança ainda, a gente não começou. A única coisa que eu então, não é o laboratório de mudança que está acontecendo, porque o laboratório ele é uma ferramenta que utiliza isso e provoca isso, e põe isso em movimento, faz esse processo mudar. Aqui a gente está falando da essência só, né? E por isso que você pode ver que ela se aplica em outras coisas. E é por isso que a gente valoriza tanto e respeita tanto esse trabalho do Vygotsky. Porque ela é uma unidade, ela é uma compreensão que ela realmente pode ser aplicada em vários outros campos. Assim, ela é algo bem amplo. E traz várias reflexões também, né? E isso é importante, a gente parar para refletir várias coisas que
tu falou várias coisas aqui e eu já estava fazendo algumas ligações com a educação, né? Com a educação no campo e com a nossa forma